Olá pessoal, essa é a continuação, né? Seria a aula 6, funções, parte 2, né? Continuar falando sobre funções aí, alguns detalhes mais específicos das funções e, e principalmente sobre a questão da passagem de parâmetros, passagem por valor e passagem por referência. Então, um detalhe sobre funções, né? Uma função deve conter apenas o trecho de código responsável por fazer aquilo que é o objetivo da função. Isso não impede que operações de leitura e escrita sejam utilizadas dentro da função. Elas só não devem ser usadas quando os valores podem ser passados para a função por meio dos parâmetros. Em seguida, temos um exemplo de função que realiza as operações de leitura e escrita. Então, temos algumas funções prontas aí, né? Funções da linguagem C. A que a gente mais utiliza é o scanf para leitura, né? O printf para escrever na tela mensagens, conteúdos, né? E funções matemáticas, principalmente funções de string. Então a linguagem C ela é muito rica em funções, né? Tem muitas funções pré-programadas já, né, na linguagem. E tem as funções que a gente pode criar também. Então aqui apresento um exemplo, um exemplo de uma função menu. Então a gente vê ali que o tipo de retorno dessa função menu é do tipo inteiro. Dentro da função está sendo feita uma estrutura de repetição e a gente tem as opções ali, né? Escolher uma opção 1, opção 2, opção 3. Está sendo feita a leitura da variável i, que é uma variável inteira. E essa estrutura de repetição vai ficar executando esse laço enquanto o i for menor que 1 ou o i maior que 3. Então, ou seja, aí a gente já está usando a estrutura de repetição para fazer uma validação, né? Então não vai aceitar valores menor que 1 ou maior que 3. E quando o usuário escolher um valor, né, 1, 2 ou 3, vai sair dessa estrutura de repetição e a gente vê um return ali, return i, ou seja, vai retornar o valor da opção que o usuário digitou. Vai retornar para onde? Vai retornar lá para o main. O main é onde está chamando a função, ó, int op, tem uma variável op que está recebendo o retorno da função menu, né? Então quando chama a função menu ali embaixo, há um desvio de fluxo, né? Desvia o fluxo de execução para a função menu. É feita a escolha, o usuário vai digitar a escolha que vai ser atribuído à variável i, e quando retornar esse valor de i, que é a escolha do usuário, vai retornar lá para a variável op, lá no main. E vai ser impresso, né? Você escolheu a opção tal, a opção op. Um detalhe aqui sobre função, né? Uma função pode ter mais de um comando return. Ou seja, você pode fazer com que ele retorne valores diferentes de acordo com uma certa condição. Então, o uso de vários comandos return é útil quando o retorno da função está relacionado a uma determinada condição dentro da função. Então, temos o exemplo abaixo aqui. Um exemplo de uma função que vai retornar o maior valor. Então a gente tem ali, ó, o int, que é o tipo de retorno, int, o nome da função maior,
os parâmetros da função int x, int y. Então está recebendo aí dois inteiros, né? E está sendo verificado se x maior que y. Se x for maior que y, retorne x. Se não, retorne y. Então essa função aí recebe dois inteiros e vai retornar qual é o maior. Bom, na maioria dos casos pode-se reescrever uma função para que ela use somente um comando return, como é mostrado abaixo. Então aqui é a mesma função anterior, só que neste caso foi criada uma variável z, e essa variável z vai conter a resposta que eu vou retornar. Então, ó, if x maior que y, então se x maior que y, então o z vai receber x. Se não, o z recebe y. E no final eu retorno o z, que é a resposta que eu quero. Então aqui seria uma forma de usar apenas um return. Um detalhe importante do return é que o return ele quebra o fluxo da função, né? Ele retorna para o programa principal. Ele tem a mesma funcionalidade do break, por exemplo, no break causa no switch ou causa numa estrutura de repetição, né? Quando é encontrado um return, ele encerra imediatamente a função e retorna o valor, nesse caso aqui. O comando return ele pode ser usado sem um valor associado a ele para terminar uma função do tipo void. Lembrando que uma função do tipo void é uma função que não tem retorno, né? O retorno é vazio. Eu também costumo chamar esse tipo de função, e na literatura também vocês vão encontrar assim, chamam de procedimento. Porque é uma função, é um procedimento que vai executar uma tarefa determinada. Então, as funções do tipo void são chamadas de procedimento. Então aqui temos uma função imprime log, o tipo de retorno é void, é vazio, está recebendo uma variável x do tipo float, tipo real, né? Está sendo verificado ali, ó, se o x for menor ou igual a zero, return. Note que o return não tem nenhum parâmetro ali. Esse return nesse caso aqui é só para terminar a função. Então se o x for menor ou igual a zero, ele não prossegue dentro da função, ele retorna imediatamente para a função main, né? E continua a execução após a chamada da função. Então a função aqui encerra. Encontrou o return, ela encerra. Se ela não encontrou o return, ela vai continuar. Daí vai imprimir o log de x ali. Tá até usando uma função da biblioteca matemática, da math.h, log de x. Ali na função main, que é a função principal, né, a gente vê ali que tem uma variável x do tipo real. Está sendo feita a leitura dessa variável x e daí chama a função imprime log passando como parâmetro o x do main. Então há uma quebra de fluxo aí, vai para a função, redireciona para a função que está logo acima. E daí repetindo novamente, né? Se o x for menor ou igual a zero, ele retorna, ele termina a função ali e volta para o programa principal, né? Para a função principal. Senão ele imprime o log de x, o logaritmo de x. Então, agora a gente chega, após ver alguns detalhes aí sobre a função, chegamos no ponto principal da aula aqui, que é sobre os tipos de passagem de parâmetros, né? Já vimos que na linguagem C os parâmetros de uma função é o mecanismo que o programador utiliza para passar a informação de um trecho de código para dentro da função.
Mas existem dois tipos de passagem de parâmetro: a passagem por valor e por referência. Então, nas sessões seguintes, cada um dos tipos de passagem de parâmetro será explicado em detalhes. Então, já resolvi colocar um exemplo para tornar prático, né, a explicação. Então, mesmo que o valor de uma variável mude dentro da função, nada acontece com o valor de fora da função. Então, isso aqui seria a passagem por valor. Então, o que a passagem por valor faz? Ela faz uma cópia do conteúdo, uma cópia do valor. Então, é passado o valor, o conteúdo da variável como parâmetro para a função. Então, a gente tem aqui uma função soma mais 1. Ela está recebendo um n, uma variável n que é do tipo inteiro. Então, lá, se a gente olhar lá na função principal, tem uma variável x igual a 5. O que vai ser impresso ali, por primeiro, printf, antes da função, x igual, então x igual a 5, que é o valor inicial ali de x. Logo abaixo a gente vê que está chamando a função soma mais 1 e passando como parâmetro x, ou seja, o valor de x, o conteúdo de x, que vale 5. Esse 5 é passado por parâmetro, então há o desvio de fluxo da execução do programa lá para a função. Então está copiando o valor de x para n, né? N recebe o valor de x lá em cima. Dentro da função soma mais 1, tem ali n igual a n mais 1. Então o valor de n é 5. 5 mais 1, 6. Então vai ser impresso ali dentro da função x igual a 6. Terminou de executar o printf, termina a função, retorna de onde parou, lá na chamada da função, no main. E vai ser impresso ali, depois da função, x igual. O x, como valia 5 anteriormente, e não foi modificado o valor de x dentro da função soma mais 1, ele permanece sendo 5. Por quê? Porque só foi modificado o valor dele dentro da função soma mais 1. E foi modificado o conteúdo de n, e o n tinha uma cópia do valor de x. Então, como tinha uma cópia do valor de x, o valor de n era 5. Dentro da função foi para 6, mas não alterou o valor de x. Certo? Então, aqui eu coloquei a saída aqui do lado, 5 antes da chamada da função. Dentro da função vai para 6. E voltou da função, continua executando, continua valendo 5. Então, até repetindo uma informação que eu comentei na aula anterior, na parte 1, né? Essas variáveis elas são do tipo local, ou seja, elas só existem no local da função. Então, esse x igual a 5, ele só existe ali dentro do main. Essa variável x aí só existe dentro do main. Assim como a variável n, ali na função soma mais 1, só existe dentro da função soma mais 1. Se eu tentar usar o n lá dentro do main, ou o x que está no main dentro da função soma mais 1, eu não consigo acessar, porque essas variáveis são locais. Agora aqui temos a mesma função, só que aqui a passagem é por referência. O que muda na passagem por referência? Neste caso, a gente não está trabalhando com a passagem, com a cópia do valor, mas estamos trabalhando com o endereço de memória. O que significa isso? Vamos analisar a função aqui. A gente já vê coisas diferentes aqui. Na função ali, por exemplo, a gente vê um asterisco.
A gente vai ter uma aula específica sobre esse asterisco, que seria uma aula sobre ponteiro. Um ponteiro aponta para uma posição de memória. Aqui nessa aula eu vou passar ele, tentar passar de uma maneira mais simples. Vou tentar explicar ele de uma maneira mais simples. Porém, é a explicação da funcionalidade de um ponteiro. Não tem como fugir disso. Vamos lá. Primeiro, para fazer a passagem por referência, tem que declarar um ponteiro. Uma variável ali com um asterisco na frente. Para ficar mais simples. Vamos lá. Int asterisco n. Então, aquele asterisco ali vai dizer que essa variável ela vai ter uma referência, né? E eu trabalho, dentro da função, estou trabalhando com essa variável sempre com asterisco na frente, porque eu quero trabalhar com conteúdo. Conteúdo para quem essa variável está fazendo referência. Então, asterisco n igual a asterisco n mais 1. Então, olha o que acontece. Outro detalhe, lá na função main, lá no void main, na hora que está sendo chamado a função soma mais 1, reparem lá que tem um e-comercial x. Esse e-comercial a gente já usou no scanf. Não sei se vocês lembram, mas no scanf eu falei que era o endereço da variável. E é o mesmo significado que tem aqui. Aqui eu não estou passando o conteúdo, não estou passando o conteúdo da variável x, eu estou passando o endereço de memória da variável x lá para n. Então, a partir desse momento, a hora que passa o endereço de memória da variável x lá para n, o n e x é a mesma coisa, porque o n está apontando para esse endereço de memória. Então, o que acontece? Daí, quando dentro da função eu estou alterando ali o conteúdo de n, eu estou alterando o conteúdo da própria variável x, por causa da referência que eu estou fazendo. Então, a passagem por referência, aqui nesse sentido, ela muda, né? Então, voltando lá para o void main. Antes da função, lá o printf antes da função vai imprimir x igual a 5, que é o valor inicial do x. Soma mais 1, estou passando o endereço de x lá para n. O n é uma variável tipo ponteiro. Então aqui eu estou fazendo uma passagem de referência, passando a memória, o endereço de memória de x para n. Quando eu altero o n ali dentro da função, soma mais 1, vamos lá, n recebe n mais 1. Então, essa alteração está sendo alterado diretamente o conteúdo da variável x, que é o que eu passei como referência. Então, na hora que eu faço n mais 1, quem que eu estou alterando? X. Então, o conteúdo de x é 5. 5 mais 1, 6. E eu estou guardando dentro de n. Olha, nota que ali dentro da função, printf dentro da função, está sendo impresso asterisco n, que é o conteúdo para quem n faz referência. Então, o conteúdo de quem n faz referência é x. Como eu somei mais 1 lá, o x vale 6, então vai ser impresso 6. Voltou para a função principal e vai ter um printf lá, depois da função. Depois da função, x igual, como foi alterado o conteúdo dela lá dentro da função soma mais 1, o x vale 6. Então, assim como eu coloquei aqui na saída logo ao lado, aqui, né? Antes da função, x igual a 5. Dentro da função alterou, foi para 6. E a hora que voltou, né? Como foi feita uma passagem por referência antes, alterou o conteúdo da variável x. Então, depois da função, x igual a 6. Então, esse aqui é o mesmo mecanismo que é utilizado, por exemplo, na função scanf. Note que lá na função scanf a gente passa o endereço da variável, utilizando um e-comercial. Então, a função scanf ela vai alterar o conteúdo, né,
do endereço da variável que eu estou passando como referência para a função. Aqui temos um exemplo. O exemplo abaixo mostra a mesma função declarada usando a passagem de parâmetros de valor e é por referência. Então, ó, as funções são exatamente iguais. A única coisa que muda é que, ó, a passagem por valor é normal, como a gente viu antes na declaração de funções. Na passagem por referência tem um asterisco na frente, porque isso indica que vai ser feita uma passagem por referência, ou passar um endereço de memória de alguma variável. Então, o que acontece? Na passagem por valor aqui, aquela soma ali, aquela alteração vai acontecer só dentro da função. Ou seja, não tem alteração nenhuma na variável que eu estou passando, porque está sendo copiado o conteúdo, né, o valor dessa variável para n. Já na passagem por referência aqui, eu estou utilizando um ponteiro, então eu estou passando o endereço de memória para essa variável, para esse ponteiro, e a hora que eu altero o conteúdo desse ponteiro ali dentro da função, asterisco n igual a asterisco n mais 1, eu estou alterando o conteúdo da própria variável que eu estou passando como referência. Então, aqui eu coloquei algumas conclusões, né, sobre essa questão das funções. Então, ó, na passagem de parâmetro por valor, quaisquer modificações que a função fizer nos parâmetros existem apenas dentro da própria função. Esse é o primeiro detalhe. Por quê? Porque daí eu estou fazendo a passagem, uma cópia do conteúdo da variável para o parâmetro. E daí, a partir desse momento que vai para a função, aquela variável só existe dentro da função. É uma variável local, né? Segundo detalhe aqui, ó, na passagem de parâmetro por referência, não se passa para a função os valores das variáveis, ou seja, não é feita aquela cópia do conteúdo da variável, mas sim os endereços das variáveis na memória. Então, eu estou passando o endereço de uma variável na memória. Então, fazendo uma passagem por referência. E a partir desse momento, daí, o que eu alterar dentro da função altera a variável que eu estou passando como referência, o conteúdo dela. Terceiro ponto ali, para passar um parâmetro por referência, usa-se o operador asterisco na frente do nome do parâmetro durante a declaração da função. E outro detalhe importante, né? Um quarto detalhe importante ali, na chamada da função é necessário utilizar o operador e. Então, se você declarou uma função e você vai fazer uma passagem por referência para ela, ou seja, você colocou um asterisco lá na frente da declaração da variável, do parâmetro da função, você declarou um ponteiro lá. Então, na hora que você for chamar essa função dentro da função main, você tem que usar o e comercial na frente, porque você vai passar o endereço da variável que você quer passar como parâmetro, né? Então, na chamada da função é necessário utilizar o operador e comercial na frente do nome da variável, que será passada por referência. Então, pessoal, aqui eu encerro essa parte 2 das funções e espero ter deixado claro aqui a questão da passagem de parâmetro, né, por valor por referência. Lembrando que qualquer dúvida pode ser mandada para o meu e-mail, né? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.